Olá, caríssimo aluno! Na aula de hoje vamos falar sobre vendas para o setor público. Vamos então aos objetivos da nossa aula. Os objetivos da nossa aula serão diferenciar as vendas corporativas para aquelas vendas feitas para o setor público, conhecer o funcionamento do processo licitatório, entender quais são as oportunidades de vendas para o setor público. Vamos lá? Bom, por que a gente vai vender para o setor público? O maior cliente do Brasil hoje é o próprio governo. As compras públicas elas representam mais de 12% do PIB. Em alguns países elas até representam mais. Em alguns países a gente tem 17% do PIB só de compras públicas. Então é um setor que pode expandir muito. As micro e pequenas empresas elas têm alguns benefícios legais para poder vender para os municípios. E muitas licitações elas têm algumas vantagens. Então cada vez mais tem sido mais interessante vender para a área pública. Uma outra vantagem também de vender para o setor público é que a gente vai receber em dia. Por incrível que pareça, né, desde as leis de responsabilidade fiscal, a preocupação com o aumento da transparência e a tendência a um equilíbrio das contas públicas, né, a gente tem uma tendência de que os prazos sejam feitos, né, de forma correta e os pagamentos têm sido regularizados. Então, isso é uma questão muito positiva e muito interessante para nós que queremos vender para a área pública. Certo. Então, qual seria a diferença de vender para pessoas físicas, para empresas e para o governo? Vamos ver. No quadro que você vê no slide, nós temos alguns aspectos que podemos utilizar para comparar as vendas para cada uma dessas modalidades. Então, em relação ao público que é atingido por cada uma dessas modalidades, nós temos diferenças. Né? A venda para pessoa física é feita para pessoas físicas, né? As vendas corporativas são feitas para pessoas jurídicas, que são empresas, entidades sem fins lucrativos, podem ser igrejas, hospitais, fundações, né? E temos também vendas para o setor público, que envolvem os entes governamentais. Então, você pode considerar prefeituras, órgãos do governo estadual, órgãos ligados ao governo federal, todos estão nessa categoria. No que se refere às modalidades, nós podemos ter, no caso das vendas para pessoas físicas, o uso das vendas diretas, que são aquelas vendas em que o próprio comprador realiza, né, a venda é feita pelo próprio comprador. Né? Ele entra no site, por exemplo, e já compra o produto ali. Nós fazemos isso muito, né? A gente compra por telefone, a gente compra pela internet, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está utilizando vendas diretas. E nós temos as vendas pessoais, quando a gente utiliza um vendedor, né, que se dirige até a pessoa, oferece o produto e toma o pedido. Inclusive, na aula passada, nós conversamos sobre várias modalidades, né, de vendas pessoais. Bom, no caso das vendas corporativas, você pode ter as duas situações também, né? O vendedor que se dirige até a empresa para oferecer o produto e vender, que seriam vendas pessoais, e as vendas diretas, né? O comprador da empresa ele pode se dirigir até um site de uma outra empresa e realizar as compras que ele precisa. Nós temos também as vendas para o setor público. No caso das vendas do setor público, né, as modalidades mais utilizadas são as licitações, por força de exigência legal, e as compras diretas. As compras diretas também são possíveis. Né? Nos casos de dispensa de licitação, né, elas podem ser realizadas. Vamos conhecer, inclusive, como funciona esse processo aí que é diferente, né? O processo da licitação e dessas compras diretas também. Bom, e em relação aos critérios que são utilizados em cada modalidade dessa, né? Na venda para pessoa física, os critérios para se decidir por um produto ou não vão ser as preferências de cada pessoa. Se aquele produto chamou a atenção dela, se ele tem os critérios que atendem aos seus desejos. Né? No caso das vendas corporativas, muitas vezes o que vai guiar a decisão de compra
e que nós vamos precisar estar atentos como vendedores vão ser as políticas internas da empresa e as normas também que ela tem. Já no que se refere ao setor público, o servidor, né, que vai ser responsável pela área de compras, os compradores ali daquele setor, eles precisam seguir a lei. O servidor público ele só pode fazer o que a lei prevê que ele pode fazer. E o que vai ser comprado, né, só vai ter que seguir os critérios que estão definidos normalmente em editais. Os editais vão enumerar os critérios para escolher o produto. Então, tudo está definido dentro desses critérios aí. Não existe nenhuma chance de preferência pessoal ou de simplesmente uma norma interna afetar a escolha. Embora existam também políticas e normas internas no setor público, mas o que se segue no processo de compra é a legislação e os editais. Bem, e quem compra? Né? No caso das pessoas físicas, né, quando você vende para pessoas físicas, quem compra são pessoas. Ou uma pessoa ou um grupo de pessoas. Pode ser uma venda para a família, não é mesmo? No caso das vendas corporativas, a gente vende para um comprador, que vai ser um funcionário normalmente do setor de compras da empresa. E no caso das vendas para o setor público, você vende para o setor de compras daquela, né, unidade lá do setor público. Pode ser uma prefeitura, ou pode ser do estado, ou pode ser de um hospital público, né? Então a gente tem algumas características que são um pouco diferentes de cada um. E isso acaba exigindo do vendedor um conhecimento um pouco diferenciado para que ele possa vender para o setor público. Certo, mas nós falamos em licitações, falamos da legislação, falamos de editais. Vamos conhecer um pouco mais do processo licitatório? Então, diferentemente das vendas corporativas, para o setor público a gente vai ter que concorrer num processo licitatório. E o processo licitatório, como o próprio nome sugere, tem um conjunto de etapas que seguem um processo legal já pré-definido. E o que vai ser comprado está descrito também normalmente em editais, especificando tudo o que vai ser comprado. O vendedor ele precisa, então, estar atento aos editais que são publicados e analisar os critérios que aparecem nesses editais para ele identificar as oportunidades para a empresa. Bem, mas o que é, então, a licitação? A licitação é um procedimento administrativo que é disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia e conduzido por um órgão dotado de competência específica. Veja que essa definição ela nos dá algumas informações importantes, né? Então, a licitação, primeiro, ele é um procedimento administrativo disciplinado por lei. Então, ele precisa seguir uma lei. E que lei é essa? A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. No slide que vocês têm acesso, eu deixei um link, ok? Você pode clicar e acessar a lei. É uma lei bastante longa, né, que vai especificar tudo isso. E a obrigatoriedade da legislação, da licitação, ela vai estar no artigo 3º da lei. E isso atende a um dispositivo constitucional. Na Constituição Federal de 1988, e eu deixei o link aqui também, no artigo 37º, a gente também tem, né, a especificação de que a licitação é obrigatória. Então, fica claro, né, por esses mecanismos que a licitação é um procedimento obrigatório, né? Tem algumas situações que não, nós vamos ver depois, mas de forma geral, podemos dizer que ela é, né, um procedimento disciplinado por lei. E por um ato administrativo prévio. Né? As compras são feitas a partir de um planejamento que é feito pelo orçamento público. E ele começa lá atrás com algumas coisas que acontecem, né, junto a esses órgãos que realizam as licitações. Então, isso quer dizer que as compras são planejadas, né? E nesse planejamento são definidos alguns critérios para poder escolher a melhor proposta. Esses critérios eles estão descritos no edital. Então o edital ele vai ter esse propósito, né? Ou na especificação ali do que vai ser comprado. Mas isso normalmente é especificado. Então, a licitação é exigida por lei.
ela é planejada e ela traz critérios para a escolha da melhor proposta. Temos então tipos e modalidades de licitação. Quais são os tipos de licitação? Bom, pela lógica, para a gente poder escolher a melhor alternativa, ou a gente vai querer o menor preço, ou a gente vai querer a melhor técnica, ou a gente vai querer uma combinação dos dois, a melhor técnica e o menor preço, né? Então, na licitação que busca o menor preço, o critério para julgar qual é a melhor proposta vai ser aquela que tiver o menor preço possível, que for mais barato mesmo. Tem alguns casos que isso faz muito sentido, né? Sei lá, se você está comprando arroz, basicamente todo arroz vai ser muito parecido com o outro, né? Ainda mais que vai estar descrito lá no edital as características que você quer do arroz. Se todos são iguais, eu vou escolher o que tiver o menor preço. É diferente da situação da melhor técnica. Na melhor técnica, você vai contratar serviços de natureza intelectual. E o edital, na verdade, ele vai determinar o preço máximo que você quer pagar. Então imagina que você vai contratar serviços de advocacia, né? Um advogado, você vai contratar um contador, um programador de computadores, né? Para fazer um determinado software. É um pessoal que tem um conhecimento muito específico. Um administrador para fazer um plano estratégico. Então é pela própria natureza do conhecimento e da qualidade da proposta, tecnicamente mesmo falando, é que a escolha vai ser feita. Só que às vezes eu quero os dois, né? Eu quero pagar pouco, né? E quero ter a melhor qualidade possível. Então vai ser essa situação da técnica e preço. Nós vamos ver logo mais as modalidades, mas tem uma delas, né, que a gente vai ter o leilão. Quando eu tenho um leilão, eu vou querer vender as coisas pelo maior preço possível, pelo maior lance. Por isso tem a modalidade maior lance e oferta. Então ela está vendendo um bem. Estou vendendo, por exemplo, um imóvel que o Estado não está utilizando, né? Uma obra de arte que foi apreendida. Então essas coisas eu vou fazer um leilão e quem der a maior oferta vai levar. Certo? Todo processo licitatório vai ter que especificar qual é a expectativa que se tem, qual é o critério, qual o tipo de licitação. As modalidades são 6. Né? A modalidade de concorrência, tomada de preços, carta convite, concurso, leilão e o pregão, que pode ser presencial ou eletrônico. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira delas, a modalidade de concorrência, é uma modalidade ampla. Ela pode ser usada para compra de qualquer valor e qualquer empresa ou qualquer pessoa pode participar, sem precisar se cadastrar antes ou ter um procedimento anterior. Só que o produto ou serviço que vai ser oferecido ele tem que atender os critérios do edital. Na modalidade de concorrência, acontece em 5 fases. Então, primeiro o edital ele é publicado. Quem vai participar do processo é habilitado, traz os documentos, né, para participar do processo. Normalmente são exigidos alguns documentos ou determinadas situações que a empresa esteja, né, para que ela possa, por exemplo, estar com os impostos em dia ou estar pagando os direitos trabalhistas adequadamente. Né? Então ela vai ter que obter algumas certidões para comprovar isso. E uma vez que ela está habilitada, aí as propostas que são oferecidas, entregues pela empresa, juntamente com a documentação aqui na habilitação, elas são classificadas. Então, da melhor proposta para a pior proposta. Alguém pode questionar a classificação. Uma vez que ela foi aceita, ou que não houve questionamentos, ou que essa etapa de questionamentos passa, a gente tem a homologação do resultado. E aí passa a ser uma fase final de adjudicação, onde aquelas informações que foram fornecidas lá na habilitação, né, que foram utilizadas para classificar e homologar as propostas, elas são juridicamente avaliadas e o processo é então finalizado e os resultados do edital são publicados.
Então sempre tem essas etapas aí. Em que situação a gente vai utilizar a concorrência? Para obras e serviços de engenharia, em contratos acima de 3 milhões e 300 mil reais, inclusive uma lei publicada em 2018 que elevou esses valores, né? Atualizou eles. E também licitações gerais de compras ou outros serviços que têm um valor acima de 1 milhão e 430 mil reais. Veja que pelos valores expressivos, dificilmente micro e pequenas empresas ou mesmo microempreendedores individuais normalmente vão participar, né? Então, geralmente vão ser empresas maiores, mas as empresas maiores vão precisar contratar empresas menores, então é interessante. E nós temos essa situação também em compras e alienações de bens públicos. Então, quando alienação é o Estado vender, né, algum bem que ele tem, imóveis ou terrenos, né, ou bens móveis mesmo, veículos, etc. Então, ele também pode usar a concorrência. Bom, a segunda modalidade é a tomada de preços. A tomada de preços ela exige um cadastro anterior dos participantes. Eles têm que apresentar os documentos solicitados ao órgão público para que possa ser avaliados e emitido um certificado. Então, a tomada de preços ela pode acontecer em um determinado período do ano ou ao longo do ano. E aí, toda vez que o Estado ou aquela unidade lá pública precisar de comprar, ela vai recorrer àquele cadastro de preços e vai verificar qual o preço dos produtos ou serviços que estão cadastrados ali. E aí aquela empresa automaticamente vai participar do processo. Então você tem isso para obras e serviços de engenharia, para contratos de até 3 milhões e 300 mil, veja que é até e não acima, né? Como no caso anterior. E os demais casos também, no limite, ou seja, até 1 milhão e 430 mil. Então, principalmente as micro e pequenas empresas, os pequenos fornecedores, eles podem se cadastrar nas tomadas de preços. Isso abre portas, né, para que eles possam oferecer seus produtos e serviços, por exemplo, para prefeituras ou entidades do governo do estado ou federal no seu município. Bom, vamos falar agora de convite ou carta convite. Ela é a mais simples de todas as modalidades. Nela, o licitante ele é convidado a participar por meio de uma carta convite. É exigida dele, né, ou exigida nessa modalidade, né, a participação de pelo menos 3 concorrentes. Então, geralmente, dos 3 é escolhido o melhor, e o melhor vai ser de acordo com aqueles critérios que vimos: menor preço, ou melhor técnica, ou menor preço, melhor técnica, né, simultaneamente. E em que situações eu vou poder utilizar a carta convite? Quando eu tenho obras e serviços de engenharia, né, compras ou contratos de até 330 mil reais, ou então em qualquer outro tipo de contratação, né, em que o limite seja de até 176 mil. Bem, e o leilão? O leilão está relacionado à venda de bens imóveis e inservíveis à administração pública, podendo ser realizada também para bens apreendidos ou penhorados judicialmente pelo poder público. Como a gente já comentou lá atrás, né, é naquela situação que tem um imóvel, uma casa, um prédio, um terreno que o setor público não utiliza mais, ou então situações que você tem bens apreendidos aí de ações da Polícia Federal ou Polícia Militar, né, realizadas até pela Receita Federal também, né? Então esses bens eles podem ser eles podem ser leiloados, né? E aí o leilão funciona daquela lógica tradicional mesmo, né? Bate-se o martelo para aquela proposta que oferece o maior valor. E a gente tem o leilão também em meio digital, né? Não é só o leilão presencial, também já tem essa modalidade. Você pode comprar, né, veículos ou bens imóveis, né, obras de arte, etc., a partir dessa modalidade também. A lei também prevê uma outra modalidade, que é o concurso, né? A ideia do concurso é você selecionar e premiar os trabalhos de cunho técnico, científico até artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração.
Então, né, nesse tipo de modalidade, né, procura-se incentivar atividades ligadas à ciência, à arte ou à tecnologia, definidas no edital que geralmente é publicado. O concurso ele se encerra também com a entrega do prêmio ou da remuneração para o ganhador do concurso. Então, nós temos diversas modalidades de concursos na gestão pública, e normalmente eles estão associados mesmo com essa ideia de premiar, né, trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Uma modalidade que tem crescido muito, que tem sido muito importante, inclusive para as prefeituras e também para as micro e pequenas empresas, é a modalidade de pregão. Ela foi instituída mais recentemente pela Lei 10.520 de 2002. Novamente, se você quiser ler a lei, tem um link aqui, você pode acessar. E o pregão ele foi pensado para ser tanto presencial quanto eletrônico, e ele foi pensado para não ter limites de valores. Então, a disputa ocorre numa sessão pública, que pode ser também, né, feita em modo presencial ou em modo digital, e você vai poder comprar bens ou serviços comuns, independentemente do valor. O objetivo foi pensado o pregão foi para desburocratizar os procedimentos de licitação que existiam até ali. Lembra que a lei de licitação foi criada em 1993, né? Então o pessoal já percebeu que poderia ter melhoria no processo, tentando auxiliar mais nessas compras menores, né? Então o vencedor no pregão é sempre aquele concorrente que oferece o menor preço. Ele funciona também com a lógica de lances, né? Os lances vão acontecendo. No caso do pregão digital, pode ter muitos participantes, né? E os lances também costumam ser muito rápidos. E é um meio bastante eficiente. Eu deixei para vocês uma apostila, que também serviu de referência para a construção desse material e dessa aula. E nela, na página 13, a gente tem um quadro comparativo. Uma vez que entendemos essas modalidades, a gente pode pensar um pouco também nos casos em que a licitação não é exigida. Nós temos duas situações. A primeira delas é a dispensa da licitação. Então, toda vez que a gente vai adquirir bens ou executar serviços e obras, a licitação pode ser dispensada se ela não ultrapassar 10% do valor do convite. Né? Então teve um decreto de 2018 que criou essa possibilidade aí. Então lembra lá, o valor era 3.330.000 para obras de engenharia e 1.400 e poucos mil lá para os outros produtos e serviços. Então, se o valor for 10% para esses dois casos aí, pode ser dispensada a licitação. Então, o órgão licitante ele vai ter que cotar o que precisa, juntar 3 empresas fornecedoras e contratar aquela que tem o menor valor. Veja que o procedimento fica parecido com o de carta convite, né? Quando acontece isso aqui. A outra situação é a de inexigibilidade de licitação. Esse caso aí vai ser usado quando a gente vai comprar um produto ou serviço que não tem concorrentes. Então só tem um fornecedor que fabrica e não tem jeito, né? Você não vai ter como ter concorrentes, tem uma situação de exclusividade. Então a gente compra do que tem o produto ou serviço. Então são as duas situações possíveis para que não se tenha licitação. A primeira é a dispensa, né? O valor não ultrapassa 10% do valor da carta convite. E a segunda é a inexigibilidade. Bom, gente, então, onde estão as oportunidades para a gente vender para o setor público, né? A primeira é o seguinte, que a gente vai destacar aqui. As empresas, as micro e pequenas empresas, elas têm um tratamento diferenciado, né? Conforme um decreto que foi feito em 2015, o Decreto Federal 8.538. Novamente aqui no slide vocês têm um link, podem dar uma olhada, né, no decreto. E é bem interessante isso aqui, né? A micro e pequena empresa, as empresas MEI também, elas têm algumas facilidades. Elas podem ter prioridade nas compras até R$80.000.
Em algumas situações de licitação, você pode exigir no edital que uma empresa grande, talvez que for contratada, ela vai ter que subcontratar microempresas. Então tem uma série de incentivos interessantes. Outro incentivo interessante, oportunidade legal também para as nossas empresas da região, é a aquisição de produtos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então a Lei 11.947 de 2009, que também tem um link para a lei, ela torna essa exigência de que um percentual, né, dos alimentos que são comprados para as escolas venham da agricultura familiar. Isso tem sido ótimo, né, por vários municípios. As duas leis aqui têm sido muito importantes para os municípios, porque elas retêm o dinheiro na própria cidade, né? Acaba que as pequenas empresas elas conseguem tanto prover serviços quanto produtos para a prefeitura ou para as escolas ou hospitais do próprio município, e o dinheiro acaba girando ali dentro. Então isso é muito importante, né? Muito saudável para a economia local. É bom para as empresas e é bom para o Estado. Nós temos ainda uma coisa também interessante, né? Todos os sites de prefeituras, dos órgãos públicos de maneira geral, e também do Estado e governo federal, eles disponibilizam uma área onde eles informam quais são as licitações que estão em andamento e também permitem que a empresa se cadastre e que ela participe de tomadas de preços ou de pregões. Então eu deixei aqui para vocês 3 links, nós vamos visitá-los agora aqui para mostrar, né? Por exemplo, vamos dizer que eu queira vender para a prefeitura de Araçuaí. Provavelmente a prefeitura da sua cidade, se você não mora em Araçuaí, ela tem também um site e tem também um link lá no site onde você pode ver as licitações ou ver a área de compras. Então vamos dar um clique aqui. Bem, esse é o site então da Prefeitura Municipal de Araçuaí. Vamos clicar aqui no link de licitações, onde a gente pode acessar as licitações disponíveis. Vamos verificar aqui que nós temos 221 licitações disponíveis. Por exemplo, temos aqui esse pregão presencial, número 51 de 2020. Ele foi feito para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, foi aberto dia 15 de setembro às 9 horas. E isso aqui é um registro de preços para adquirir materiais de construção pré-moldados, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então aqui você consegue acessar todos, você pode ver informações dos editais. Vamos abrir esse primeiro aqui, embora já esteja em andamento, né? Mas dá para a gente visualizar. Olha lá, o valor estimado é de R$ 2.713.891,61. Foi publicado dia 3 de setembro, né? Tem que ser publicado pelo menos 8 dias antes, né? Quando a gente tem um pregão presencial. Isso faz parte da lei lá. Está na categoria materiais de construção e pré-moldados. Aqui você tem, né, o edital para você fazer o download. Tem um arquivinho para você preencher a sua proposta. Né, e aqui eles vão dar as informações. Você pode enviar questionamentos, né, eles podem avisar sobre erratas. Vai sair o resultado aqui, né? As informações sobre os contratos também estarão. Então, é muito importante para a gente que atua como vendedor, a gente monitorar as licitações na área pública. Deixei também nos slides links para o portal de compras do Estado de Minas Gerais e do Governo Federal. Depois você pode visitar, você vai verificar que lá tem a possibilidade de fazer o cadastro da empresa como fornecedor. O cadastro é interessante porque você informa as áreas, na verdade os produtos e serviços que você oferece, em que áreas são, e quando os editais saem, você é notificado de acordo com a área que você atua. Então isso abre excelentes oportunidades para poder vender para o governo do estado e para o governo federal. Caríssimo aluno, nessa videoaula vimos as diferenças das vendas do setor privado para o setor público, entendemos como funciona o processo de licitação
E ainda vimos também algumas oportunidades que temos de vender para o setor público. Leiam o material, façam exercícios e entrem em contato caso tenham dúvidas. Até a próxima!